Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre a edição número 187 do Jurisprudência em Teses do STJ, que trata sobre o tema improbidade administrativa. Então, antes de começar, eu agradeço muito a todos vocês que estão mais uma vez aqui nos ouvindo. Convido aqueles que ainda não nos seguem nas redes sociais, especialmente no Instagram, a seguirem, e aqueles que ainda não estão inscritos aqui no nosso canal, seja do Spotify, do Apple Podcast, do Deezer, do Google Podcasts, da onde você estiver nos ouvindo aí, a se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar sabendo de cada novo podcast que for lançado. E aí também lembrando a vocês, mais uma vez, que o Spotify tem função de aceleração. Então, se você prefere ouvir o podcast um pouquinho mais rápido, opta aí pelo Spotify que você com certeza vai gostar. Então, vamos lá começar? A tese 1 ficou da seguinte forma: nas ações de improbidade administrativa, a competência civil da Justiça Federal é definida em razão da presença das pessoas jurídicas de direito público na relação processual, e não em razão da natureza da verba em discussão. Afasta-se, assim, a incidência das súmulas 208 e 209 do STJ por versarem sobre a fixação de competência em matéria penal. Em outras palavras, meus amigos, em ações de natureza civil, como é o caso da ação civil pública por improbidade administrativa, não se aplica as súmulas 208 e 209 do STJ. Vamos ler essas súmulas, para a gente poder entender como é que funciona lá no penal e entender como é que funciona no civil. Súmula 208 do STJ. Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita à prestação de contas perante órgão federal. Súmula 209. Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal. Então, o que difere aqui o caso da súmula 208 do caso da súmula 209? Suponha que a prefeitura de Piraporinha recebeu uma verba federal e essa verba, como veio da União, ela está sujeita a uma prestação de contas perante o TCU. Qual o efeito prático disso em uma ação de natureza penal? O efeito prático disso é que, sendo o prefeito de Piraporinha denunciado penalmente por algum desvio dessa verba ou algo do tipo, a competência será da Justiça Federal, porque, sendo essa verba da União e estando essa verba sujeita à prestação de contas perante o TCU, logo há um interesse da União e a competência será da Justiça Federal. Esse é o caso 1, esse é o caso da súmula 208. O caso 2, que é o da súmula 209, é aquele caso em que essa verba chegou ao município e já foi incorporada ao patrimônio do município. Então, se a verba já está incorporada ao patrimônio do município e só depois de incorporada essa verba foi desviada de alguma forma, então, nesse caso, não há mais que se falar em um interesse direto da União no caso. Então, nesse caso, já não há mais competência da Justiça Federal e sim da Justiça Estadual. Então, gente, a gente está percebendo aqui que na esfera penal, a competência da Justiça Federal está sendo definida, nesse caso, de acordo com a existência ou não de interesse da União. Então, ainda que não haja, nesses casos aqui, um ente da União, então, por exemplo, não tem um Ministério Público Federal na ação, não tem uma autarquia federal na ação, ainda que não haja nenhum ente federal participando efetivamente da ação, o mero interesse da União já é suficiente, nesse caso aqui, para que a competência seja da Justiça Federal. Ocorre que, quando se trata de uma ação civil, como é o caso da ação civil pública de improbidade administrativa, essas súmulas não têm aplicação e para que a competência seja da Justiça Federal, é necessário que haja obrigatoriamente na relação processual
uma pessoa jurídica de direito público da União. Então tem que ter uma autarquia federal, tem que ter um Ministério Público Federal e etc. Então, aqui no âmbito civil é tudo o contrário. Eu trouxe até aí no informativo escrito duas ações, dois julgados, um do informativo 559 do STJ da primeira sessão, na verdade os dois julgados da primeira sessão, que, veja só, um diz que o simples fato das verbas estarem sujeitas à prestação de contas perante o TCU, por si só, não atrai a competência da Justiça Federal. E o outro julgado diz o quê? Que, igualmente, a mera transferência e incorporação ao patrimônio municipal da verba desviada no âmbito civil não pode impor de forma absoluta a competência da Justiça Estadual. Então, gente, tudo o contrário. Então, para fixar, no âmbito civil, para a competência ser da Justiça Federal, só existe uma possibilidade. Qual é? É ter nenhum dos polos da ação um ente público, uma pessoa jurídica de direito público federal. As teses 2 e 3 podem ser analisadas conjuntamente. A tese 2 diz que é possível o enquadramento de estagiário no conceito de agente público para fins de responsabilização por ato de improbidade administrativa. A tese 3, ela diz que é possível responsabilizar o parecerista por ato de improbidade administrativa quando demonstrados indícios de que a peça jurídica teria sido redigida com erro grosseiro ou má-fé. Se você ainda não tiver ouvido a edição 186 do Jurisprudência em Teses, nosso podcast, lá nós conversamos bastante sobre quem pode ser demandado em uma ação civil pública por improbidade administrativa. Então, quem não ouviu ainda, eu recomendo fortemente, porque lá você vai encontrar teses, por exemplo, que vai tratar sobre a possibilidade do particular ser réu em uma ação por improbidade administrativa, e aí você vai ver que é necessário que o particular ele esteja junto com o agente público, e você vai ver também que o conceito de agente público aqui para efeitos da lei de improbidade administrativa é um conceito bem amplo. Você vê aqui, de uma vez só, nas teses 2 e 3, que a gente tem aqui o estagiário e o parecerista. Duas possibilidades desses dois indivíduos estarem como réus em ações de improbidade administrativa. E aí vamos ler o que diz o artigo 2º da Lei 8429. O artigo diz que, para efeitos desta lei, consideram-se agente público, o agente político, o servidor, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no artigo 1º desta lei. Então veja só que conceito amplo. Que conceito amplo. Então, veja que inclusive aquele indivíduo que está transitoriamente sem remuneração. Então, de acordo com esse conceito do parágrafo 2º, o STJ já decidiu repetidas vezes, isso daí é algo mais do que batido, que o estagiário está incluído neste artigo 2º da Lei de Improbidade Administrativa. E aí, e o parecerista? O parecerista também. Agora a tese ela vai um pouquinho à frente, né, quando fala do parecerista. Ela fala que é possível responsabilizar no caso de erro grosseiro ou má-fé. Por que isso? Porque lá no MS 24631, de relatoria do ministro Joaquim Barbosa, o Pleno do STF decidiu que o parecerista, ele, em regra, não deve ser responsabilizado por um parecer técnico jurídico meramente opinativo. E naquele caso, ele tratava especificamente de um parecer emitido por um advogado público. Mas aí, o próprio ministro trouxe uma exceção. Ele disse, olha, se ficar evidenciada ali culpa ou um erro grosseiro, nesse caso, será possível a responsabilização desse advogado parecerista.
E aí aqui no MS 24631, o ministro Joaquim Barbosa falou em culpa. Culpa ou erro grosseiro, né? Na tese número 3 aqui da edição 87, a tese traz erro grosseiro ou má-fé. E aí, gente, se cair na sua prova culpa ou erro grosseiro, você tem aí a posição do STF. Já nos embargos declaratórios, no agravo regimental no RESP 1.408.253, o ministro Herman Benjamin, ele disse que o parecerista pode ser responsabilizado no caso de erro grosseiro ou má-fé. Esse julgado foi da segunda turma do STJ. Tá bom? Então, vamos lá, seguir em frente. A próxima tese é a tese 4. O Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil pública por improbidade administrativa contra dirigentes das entidades que compõem os chamados Serviços Sociais Autônomos, o Sistema S. E aí, o que é esse Sistema S? O Sistema S, esse termo, Sistema S, ele se refere a instituições prestadoras de serviço que são administradas de forma independente por federações, confederações empresariais que atuam nos principais setores da economia. Essas instituições que compõem o Sistema S, elas têm sobretudo uma finalidade educativa ou mesmo uma finalidade de prestação de serviços ligados ao bem-estar social. São pessoas jurídicas de direito privado, elas não estão ligadas ao governo, ligadas ao Estado, mas elas prestam serviços sociais. Então, quais são os melhores exemplos? Talvez os 4 mais famosos sejam o SENAI, o SENAC, o SESC e o SESI. Então, no SENAC, por exemplo, e no SENAI, você tem ali uma oferta mais pautada em cursos técnicos, cursos profissionalizantes. No caso do SESC e do SESI, você vê ali uma atuação mais social, realmente. Tanto é que é serviço social do comércio, serviço social da indústria. Então você tem, por exemplo, os clubes do SESC, do SESI, com uma prestação de serviços direcionados àquelas classes econômicas. E aí qual é a dúvida que pode surgir? Se os dirigentes dessas instituições podem ou não ser responsabilizados por ato de improbidade administrativa. Porque, veja bem, são instituições privadas. Só que o que o STJ decidiu, e decidiu por diversas vezes? Que essas instituições, apesar de serem privadas, elas têm a missão institucional de promover atividades de interesse público. E aí, por exemplo, a promoção da assistência social, o treinamento profissional, prestação de serviços aí de consultoria, pesquisa, auxílio técnico, etc. Então, são entidades que têm uma função eminentemente pública, apesar de serem entidades privadas. Então, dessa forma, os dirigentes das entidades do Sistema S, eles podem perfeitamente praticar ato de improbidade administrativa e sofrer sanções previstas lá na Lei 8429 de 92. A tese 5 tem o seguinte texto: é necessária a intimação de membro do Ministério Público que atua perante a segunda instância para acompanhar os processos de improbidade administrativa ajuizados pelo parquet na primeira instância, pois o MP que oficia em primeiro grau de jurisdição não atua perante o tribunal ad quem. E aí eu trouxe um casozinho concreto para poder elucidar essa tese. Como é que ficou o caso concreto? O Chico, ele é promotor de justiça aqui do estado do Ceará, e ele propôs uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face de José, que é um servidor público estadual. A ação foi julgada improcedente e o Chico, não é o Chico que é o promotor de justiça aqui do estado do Ceará, doutor Chico, recorreu da decisão. Aí a primeira pergunta: é o promotor de justiça, Chico, que vai acompanhar essa ação na segunda instância? Não. Quem vai acompanhar a ação na segunda instância, via de regra, é um procurador de justiça, que é aquele membro do Ministério Público responsável pelas ações em segunda instância. Então, quando essa ação chega lá no Tribunal de Justiça,
o que a Secretaria do Gabinete tem que fazer? Ela tem que dar vista dos autos ao procurador, ou melhor, à Procuradoria de Justiça, para que a Procuradoria de Justiça designe um procurador responsável por atuar naquele processo. Agora a gente volta aqui para o caso concreto. Suponha que a Procuradoria de Justiça do Estado do Ceará não foi intimada, não recebeu vista desses autos, e que esse processo ficou lá na segunda instância, e somente quando ele foi inserido em pauta de julgamento, muito tempo depois, é que a Procuradoria de Justiça recebeu um e-mail com o dia da sessão, ali faltando poucos dias para a sessão, informando que esse processo estava em pauta de julgamento. E aí a pergunta é, houve prejuízo para o Ministério Público? E a resposta é afirmativa, houve sim prejuízo para o Ministério Público. E a simples informação de que esse processo foi inserido em pauta poucos dias antes da sessão não é capaz de suprir essa nulidade. Por que houve nulidade? Porque houve prejuízo para a defesa do Ministério Público. O Ministério Público deixou de ter a intimação pessoal do Procurador de Justiça para tomar as medidas necessárias naquele processo, inclusive para analisá-lo, para verificar, para se inteirar do conteúdo daqueles autos. Então, a mera indicação da data do julgamento, ela não se confunde com a intimação pessoal do Procurador de Justiça nos autos do processo. São duas coisas completamente diferentes. Então, o que essa tese fala é que uma coisa não supre a outra. Então, como o membro do Ministério Público que atua perante a primeira instância não é o mesmo que atua perante a segunda, é necessário dar vista dos autos para um membro do Ministério Público que atua na segunda instância. Então, basicamente, é isso que a tese fala, e a gente avança aqui ainda um pouco, de acordo com essas decisões do STJ, dizendo que, mesmo que haja ali poucos dias antes, por exemplo, a informação da pauta de julgamento, uma coisa não substitui a outra. Então, isso não supre o vício causado pela ausência de intimação do membro do Ministério Público atuante perante o segundo grau. Tese 6. O afastamento cautelar do agente público durante a apuração dos atos de improbidade administrativa se legitima como medida excepcional se configurado risco à instrução processual. Não é, portanto, lícito invocar relevância, hierarquia ou posição do cargo como imposição da medida. Então, meus amigos, do que essa tese trata? Ela trata do afastamento cautelar do agente público durante a apuração do ato de improbidade administrativa. O que a Lei 8.429 fala sobre isso? Ela fala que, em primeiro lugar, a perda da função pública e a suspensão de direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Está lá no artigo 20. Entretanto, lá no parágrafo 1º, determina que a autoridade judicial competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou da função, sem prejuízo da remuneração, veja bem, sem prejuízo da remuneração, quando a medida for necessária à instrução processual ou para evitar a iminente prática de atos ilícitos. Amigos, na lei não há palavras tolas, não há palavra em vão, veja só, para evitar a iminente prática de novos ilícitos, iminente. E o parágrafo 2º, o afastamento previsto no parágrafo 1º deste artigo será de até 90 dias, prorrogáveis uma única vez por igual prazo, mediante decisão motivada. Então, gente, a gente tem aqui duas possibilidades de afastamento do agente público do exercício do cargo, do emprego ou da função, que são possibilidades excepcionalíssimas, com prazo bem determinado de 90 dias no máximo, prorrogáveis uma única vez. Quais são essas duas possibilidades? Quando a medida
for necessária à instrução processual ou para evitar iminente prática de novos atos ilícitos. O que isso determina? O que isso traz de consequência prática? A necessidade de um ônus argumentativo, de uma fundamentação muito clara e concreta do juiz para que seja aplicada essa medida excepcional. Qual é essa medida? É o afastamento temporário, cautelar do agente público das suas funções durante a apuração do ato de improbidade administrativa. E aí, mais uma vez, a gente trouxe um exemplozinho adaptado para poder ilustrar. E mais uma vez o Linneu não para de cometer ato de improbidade administrativa. Linneu completamente sem limites. E agora o Linneu ele está sofrendo uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa. E o promotor de justiça ele requereu que o Linneu fosse cautelarmente afastado do seu cargo público. E qual foi a fundamentação? O promotor de justiça disse que o Linneu ele ocupa uma posição hierárquica muito alta dentro daquela instituição pública em que ele trabalha e que essa posição que ele está, a um só tempo, ela em primeiro lugar, ela pode obstar a coleta de provas a ser realizada, sobretudo porque o Linneu tem acesso aos dados informáticos, que evidentemente, segundo ali o promotor falou, esse acesso aos dados informáticos evidentemente pode trazer prejuízo à investigação. E além disso, o Linneu, por ocupar essa posição hierárquica muito alta, ele facilmente, a presença dele ali naquele local de trabalho durante o trâmite da ação, serviria para coagir, a mera presença dele ali coagiria os outros servidores a não testemunharem contra ele ou pelo menos a não falarem a verdade em um eventual testemunho. E aí, esse pedido pode ser acatado? Mas não pode mesmo. Esse pedido, segundo a jurisprudência do STJ, não faz nenhum sentido. Porque, como a gente viu, olha só o termo que a lei traz. Esse afastamento cautelar, ele objetiva a evitar iminente prática de novos ilícitos ou quando a medida for necessária à instrução processual. Então, veja só que palavras fortes. Necessária à instrução processual ou evitar iminente prática de novos ilícitos. Então, meus amigos, é possível dizer que simplesmente porque o Linneuzinho, simplesmente por ocupar uma posição hierárquica alta, é possível dizer que há ali uma iminente prática de novos atos ilícitos? Não, de forma alguma. É possível dizer que é necessário a instrução criminal retirar ele do local de trabalho? Não é possível fazer esse tipo de presunção. Então, esse pedido de afastamento cautelar, que é uma medida excepcional, e essa excepcionalidade, meus amigos, ela é ressaltada com muita força na jurisprudência do STJ. Então, se é uma medida excepcional, a fundamentação tem que ser concreta. É necessário demonstrar completamente por que Linneuzinho vai atrapalhar a instrução processual, de que forma ele está atrapalhando a instrução processual, de que forma há ali uma iminência de prática de novos ilícitos. Se não houver essa demonstração, não é possível seu afastamento cautelar. A tese 7 traz o seguinte texto: é desnecessária a individualização de bens sobre os quais se pretende fazer recair a cautelar de indisponibilidade requerida pelo Ministério Público nas ações de improbidade administrativa. E aí, meus amigos, a indisponibilidade ela está prevista lá no artigo 16 da Lei 8.429 e ela tem por objetivo realmente evitar que o agente público que está sendo réu em uma ação de improbidade administrativa se desfaça de seus bens para frustrar
o interesse legítimo da administração pública de ser ressarcido dos danos que lhe foram causados. Então, o artigo 16 da Lei 8.429 determina que, na ação de improbidade administrativa, poderá ser formulado em caráter antecedente ou incidental pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial decorrente do enriquecimento ilícito. E aí, meus amigos, é muito interessante a gente lembrar também dos textos do parágrafo 10º e 11º, especialmente porque são novidades da Lei 14.230. O parágrafo 10º ele diz que a indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita. Então, veja só que mudança em relação àquilo que antes era o entendimento do STJ em termos de indisponibilidade de bens. Porque antes da Lei 14.230, era possível a disponibilidade de bens em valor superior ao indicado na inicial. Em valor superior ao indicado na inicial da ação de improbidade. Veja só, com o objetivo de garantir ressarcimento de eventual prejuízo ao erário. E agora há uma limitação exclusivamente ao valor do ressarcimento integral do dano ao erário. Não pode incidir sequer sobre a multa civil. Outra mudança importantíssima. Antes, o periculum in mora era presumido. Antes era possível presumir a existência de periculum in mora, quando se propunha uma ação por improbidade administrativa. Hoje, por expresso texto legal também, esse periculum in mora ele não pode ser presumido. Está lá no artigo 16, parágrafo 4º. A disponibilidade de bens poderá ser decretada sem oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida. Ou seja, que mudou tudo, né? E aí, gente, o outro parágrafo que eu quero que vocês tenham em mente é o parágrafo 11, que ele traz uma ordem de prioridade na indisponibilidade de bens. Veja só, a ordem de indisponibilidade de bens deverá priorizar veículos de via terrestre, bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, navios, aeronaves, ações e cotas de sociedades simples e empresárias, pedras e metais preciosos e, apenas na existência desses, o bloqueio de contas bancárias, de forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresária ao longo do processo. E aí, gente, a gente conversa bastante sobre esse parágrafo aqui lá na edição 186 do Jurisprudência em Teses. Então, se você não ouviu o podcast da edição 186, também não perde, vai lá, não deixa de ouvir. E aí, vamos lá para o que interessa. A tese diz: é desnecessária a individualização dos bens sobre os quais se pretende fazer recair a cautelar de disponibilidade requerida pelo MP nas ações de improbidade. E aí, o que eu peço a vocês? Eu peço a vocês uma leitura com muito cuidado, porque, de fato, é necessária a individualização no sentido que o Ministério Público não precisa necessariamente, no pedido de indisponibilidade, o MP vai precisar trazer especificamente aqueles bens que precisarão ser tornados indisponíveis. Até porque, muitas vezes, nesse momento, nem se tem ali ainda nem se conhece quais são aqueles bens do investigado, do réu, da ação. Então, meus amigos, ok, eu entendo, eu penso que essa tese ela permanece válida. Qual o detalhe? O detalhe é que agora, com a Lei 14.230,
existe ali um regramento bem mais contundente, né? Bem mais ali uma complexidade um pouco maior, inclusive na ordem de prioridade dessa indisponibilidade. Então agora a lei traz muito claramente, por exemplo, que a indisponibilidade de contas bancárias é completamente subsidiária. Então agora, antes de decretar a indisponibilidade de um dinheiro em conta bancária, tem que revirar a vida inteira do indivíduo. Tem que olhar se o indivíduo não tem nenhum veículo de via terrestre, se ele não tem bem imóvel, se ele não tem semovente, não tem uma cabeçazinha de gado, não tem um navio, não tem uma aeronave. Aí se for um liso que não tem uma aeronave e um navio, aí tudo bem. Aí a disponibilidade pode ser do dinheiro na conta bancária. E o outro detalhe é a limitação exclusivamente do valor suficiente para o ressarcimento integral do dano ao erário. Então, por mais que esse pedido inicialmente ele não exija ali uma individualização dos bens, é necessário que no momento da decretação dessa indisponibilidade se tenha uma atenção muito clara em relação a esses limites previstos na lei, porque agora a lei traz limites muito claros e muito específicos. Então também eu acho que é uma tese que a gente tem que ler com muito cuidado em primeiro momento. Como eu disse, eu entendo que permanece vigente, eu entendo que permanece válida, mas é uma tese que eu gostaria de aguardar realmente as próximas decisões judiciais, ver qual vai ser a leitura daqui para frente de acordo com essas novidades inseridas pela Lei 14.230. A tese 8 nos conta que a medida constritiva de indisponibilidade de bens não incide sobre valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança, em aplicações financeiras ou em conta corrente, ressalvadas as hipóteses de comprovada má-fé, de abuso de direito, de fraude ou de os valores serem produtos da conduta ímproba. E aí, lembrando a vocês que quase todas essas teses são baseadas em decisões anteriores à Lei 14.230. Por que eu digo isso? Porque o parágrafo 13, que foi inserido lá no artigo 16 da Lei 8.429, ele diz agora de forma expressa que é vedada a decretação da indisponibilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança ou em outras aplicações financeiras ou em conta corrente. Ou seja, agora essa tese 8 está expressa na Lei 8.429. Por quê? Qual o objetivo disso? O objetivo disso é garantir um mínimo existencial, é garantir que aquele indivíduo não vai ter penhorado aquela sua pequena economia, não chega a sua economia assim tão pequena, né? Mas enfim, aquela economia que serve como a proteção da família, né? A proteção da própria entidade familiar em um eventual gasto maior, em uma eventual necessidade. E aí o que se percebe? Se percebe que antes mesmo da Lei 14.230, essa vedação já existia, só que ela existia por força do artigo 833, inciso 10 do CPC, que diz que são impenhoráveis a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. E aí, quais são os detalhes aqui? Primeiro ponto, o CPC ele é aplicável. Aqui no âmbito da Lei de Improbidade Administrativa, ele tem uma aplicação subsidiária. Então, se a Lei 8.429 não tem uma disposição expressa sobre aquele tema processual, é perfeitamente possível aplicar aquela disposição geral que está lá no Código de Processo Civil. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, o artigo 833, inciso 10, ele fala em quantia depositada em caderneta de poupança. E a tese fala não só na caderneta de poupança, mas também naquelas aplicações financeiras em geral, conta corrente, etc. Então, qual o detalhe aqui? O detalhe é que a jurisprudência
ela já faz uma interpretação ampliativa aqui desse termo, caderneta de poupança. Por quê? Porque é uma análise finalística. Antigamente, quase todo mundo guardava dinheiro na caderneta de poupança. Hoje em dia a gente sabe que não é assim. Hoje em dia é o mínimo. A maioria das pessoas que tem ali alguma instrução, que entende ali um pouquinho de investimento, não usa caderneta de poupança. Se utiliza ali uma série de outros investimentos, mas que tem a mesma finalidade. Então, hoje em dia já não faz sentido restringir essa proteção exclusivamente à caderneta de poupança. No passado, certamente fazia. Talvez até no momento que o Código de Processo Civil foi editado, ali em 2015, já fazia sentido, né? O legislador já poderia ter feito ali, ter tido essa percepção ali naquele momento. Mas não teve, tudo bem. Mas isso não implica uma impossibilidade de fazer uma leitura finalística realmente dessa norma e ampliar o sentido daqui do caderneta de poupança. Então, primeiro ponto, perfeito. O artigo 833, inciso 10 do CPC era plenamente aplicável no âmbito da Lei de Improbidade Administrativa. A questão aqui da caderneta de poupança já era possível fazer essa leitura mais ampla, trazer também outras aplicações financeiras, como está aqui de uma forma mais ampla no artigo 16, parágrafo 13, ótimo. Qual é o grande detalhe? O grande detalhe é que a tese 8, ela traz aqui uma ressalva que não está na lei expressamente. Quais são essas ressalvas? A hipótese de comprovada má-fé, o abuso de direito, a fraude ou o caso de os valores serem produto da conduta ímproba. Então, ela traz aqui 4 exceções que não estão ali expressas na lei, não estão expressas no artigo 16, parágrafo 13, mas que estão ali na jurisprudência. E aí a pergunta é, essas exceções continuam valendo, apesar de não estar expresso na lei? E aí, realmente, eu não vejo nenhum motivo para acreditar que não continua valendo. Então, naturalmente, o legislador poderia ter feito aqui essa ressalva, como não fez, também não há nenhum prejuízo, a tese 8 permanece perfeitamente válida, inclusive em relação a essas ressalvas. E aí, só para a gente finalizar, repetindo mais uma vez, quais são as ressalvas? São comprovada má-fé, abuso de direito, fraude ou valores produtos da conduta ímproba. A tese 9 é uma tese bem interessante. Trata sobre um tema bem parecido. Ela diz que, na ação de improbidade administrativa, é cabível a decretação da indisponibilidade de bens sobre verbas provenientes do FGTS, quando o valor resgatado da conta vinculada passa a integrar o patrimônio do réu, ressalvada a proteção prevista no artigo 833, inciso 10 do CPC. Qual é essa proteção? É aquela lá dos 40 salários mínimos. E agora, se a gente quiser ler isso de uma forma atualizada, a gente pode até dizer que é a proteção do artigo 16, parágrafo 13 da Lei 8.429. E aí, o que é o FGTS? O FGTS ele é um fundo que tem por objetivo proteger o trabalhador demitido sem justa causa. Então, quando o indivíduo ele é contratado para trabalhar com carteira assinada, todos os meses a empresa ela tem que depositar em uma conta vinculada ao seu FGTS a quantia correspondente a 8% da sua remuneração. Então, se ele ganha R$1.000, todo mês a empresa tem que pegar R$80 e colocar ali naquela continha vinculada ao FGTS. E aí esse dinheiro fica lá. Até quando? Até o dia que esse rapaz, essa moça, seja demitido sem justa causa, e aí ele pode ir lá e sacar. Ou então, existem outras possibilidades de utilização desse dinheiro, de saque desse dinheiro. A aposentadoria é uma. É possível utilizar, por exemplo, esse valor em um financiamento habitacional. Existem outras situações também relacionadas a doenças. Enfim, existem várias hipóteses em que é possível sacar esse dinheiro. E aí, qual o primeiro ponto?
O primeiro ponto é que esses valores, enquanto estão lá naquela conta vinculada ao FGTS, eles são impenhoráveis. Veja só o que diz o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 8.036 de 90. As contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis. Qual o detalhe? A conta vinculada é impenhorável, mas suponha que o indivíduo já sacou esse dinheiro. Então, Lineuzinho, não falar de Lineu não, porque Lineu é servidor público, né? Lineu não tem FGTS. Vamos pensar aqui que Francisco foi demitido e Francisco sacou aquela quantia de 50 mil reais que ele tinha na conta do FGTS. Esse dinheiro não está mais na sua conta da Caixa vinculada ao FGTS, agora está na continha dele lá, do Nubank, que ele abriu e que ele guarda o dinheiro dele. E aí, em uma ação de improbidade administrativa, o Ministério Público requereu a indisponibilidade dos 50 mil reais do Francisco. E o juiz deferiu. E aí vamos facilitar aqui o exemplo. O Francisco ele não tinha mais nada. Ele não tinha avião, ele não tinha navio, ele não tinha móvel, imóvel sem movente. Tudo que Francisco tinha na vida dele era esses 50 mil reais que agora estão indisponíveis. E aí o Francisco disse, olha, você não pode decretar a indisponibilidade desse meu dinheiro porque ele é proveniente do FGTS. Estava até a semana passada lá na minha conta da Caixa vinculada ao FGTS. Eu saquei semana passada. Isso aqui é dinheiro de FGTS, é absolutamente impenhorável. E aí, assiste razão ao Francisco? Não, não assiste razão ao Francisco, não. Por quê? Porque esse dinheiro, ele agora não está mais na conta do FGTS. Ele já integra o patrimônio do réu. Então, quanto a isso, já não é mais impenhorável. Qual é o detalhe? O detalhe é que a gente tem aí uma impenhorabilidade dos valores depositados em até 40 salários mínimos. Então, vamos arredondar aqui para baixo o salário mínimo, vamos dizer que é R$1.000 o salário mínimo. Então, passou de 40 mil, pode penhorar. Penhorar não, desculpa, pode decretar indisponibilidade. Então, 10 mil pode decretar indisponibilidade, mas os 40 mil, que representa aqui os 40 salários mínimos, aí não. Aí também são impenhoráveis por força do artigo 16, parágrafo 13 da Lei 8.429, ou mesmo do 833, inciso 10 do CPC. A tese 10 nos conta que eventual ressarcimento ou restituição dos bens à administração pública não afasta a prática de ato de improbidade administrativa, pois tal recomposição não implica anistia ou exclusão deste ato. E aí, meus amigos, em primeiro lugar, vamos lá no artigo 12 da Lei 8.429. O artigo 12 nos conta que, independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação especial, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações, que podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. Qual é o primeiro ponto aqui? E a gente vai ver isso muito bem lá na tese 11. O primeiro ponto é a necessidade de ressarcimento integral do dano patrimonial. Lá na tese 11 a gente vai ver que esse ressarcimento integral ele nem é uma sanção necessariamente. Ele está mais para uma consequência do próprio ato. O primeiro ponto, se a administração pública sofreu um dano patrimonial, o mínimo é ressarcir a fazenda pública, ressarcir a administração pública, enfim, do dano patrimonial causado. Esse é o mínimo. Então, simplesmente ressarcir esse dano não apaga o ato que foi causado. Não apaga a improbidade administrativa cometida, enfim, não apaga nada. Então, o indivíduo ele ressarcia o dano,
ele mesmo assim vai sofrer as consequências pelo ato de improbidade causada. E aí teve um dos julgados que inspirou essa tese que me chamou a atenção e que foi uma daquelas teses que assim, que a gente vê que tem advogado que é criativo. Como diz meu pai, não dá para fazer filme com esse advogado, porque só tem artista. Não tem vilão, é só artista. É um mais artista que o outro. E brincadeiras à parte também, sou advogado. Mas eu achei uma tese muito interessante. Porque o que aconteceu naquele caso concreto? Um determinado indivíduo, e aqui eu chamei de Tício, ele subtraiu 40 caixas de papel offset tamanho A4 dos Correios, da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. E aí o material ele foi restituído, não foi restituído por ele, não foi que ele se arrependeu e foi lá devolver, não. Foi restituído em uma batida policial. A Polícia Federal ela chegou lá no estabelecimento onde o Tício tinha levado essa mercadoria furtada e apreendeu essas resmas de papel e devolveu aos Correios. E aí qual foi a tese que o advogado do Tício trouxe? Ele disse que, olha, tá certo, o Tício aqui cometeu um equívoco, ele não devia ter feito isso, mas como já foi devolvido, então não há mais ato de improbidade administrativa, não subsiste esse ato de improbidade administrativa, porque a administração pública não sofreu nenhum prejuízo. Ele tirou essas resmas de papel offset, levou ali para outro local, mas já foi tudo devolvido. E não foi nem devolvido, né? Nesse caso a polícia que apreendeu de volta e levou. Mas tudo bem, nobre advogado. E aí ele disse, olha, então nesse caso não subsiste o ato de improbidade. E naturalmente o STJ disse que não, que isso aqui não é bodega, né? Isso aqui não é piada. Se o simples ressarcimento ou restituição dos bens da administração pública não faz desaparecer o ato ímprobo. Então, apesar de fato, a administração pública ter sido devolvida ao seu status anterior, nesse momento não subsiste ali um dano à administração pública, mas o ato ímprobo em si foi causado, né? O Tício, ele cometeu ali um ato de improbidade administrativa, ele continuou cometeu ali também um crime, vai continuar respondendo, cometeu ali também uma infração administrativa, vai responder provavelmente o PAD, enfim, vai responder em todas as esferas, apesar da polícia ter batido lá e pegado de volta as resmas de papel A4. Mas de toda forma, aqui brincadeiras à parte, naturalmente o papel do advogado é defender mesmo e é criar realmente teses. E que bom que existem advogados com essa criatividade, com esse ânimo de procurar ali defender seu cliente da melhor forma possível. Mas realmente nesse caso não deu. Tese 11. Caracterizada a improbidade administrativa por dano ao erário, a devolução dos valores é imperiosa e deve vir acompanhada de pelo menos uma das sanções legais que visam reprimir a conduta ímproba, pois o ressarcimento não constitui uma penalidade propriamente dita, mas sim consequência imediata e necessária do prejuízo causado. Olha só como se interliga bem com a tese 10, com a tese anterior que a gente acabou de explicar. Não é nem sequer uma sanção em si, né, o ressarcimento. É uma consequência. A primeira coisa, o básico, é ressarcir o dano causado, né? E aí, em primeiro lugar, quais são as sanções aplicadas por ato de improbidade? E aí eu recomendo fortemente que você pegue o nosso informativo escrito. Tem uma tabelinha lá na página 17 que eu trago quais são as sanções aplicadas em cada um daqueles atos de improbidade, seja do artigo 9º, do 10º ou do 11º. Essas sanções estão lá no artigo 12. E quais são? Multa civil, proibição de contratar com o poder público, perda da função pública,
perda de bens e valores, etc. E aí qual o detalhe? O artigo 12, ele diz que independentemente do ressarcimento integral, do dano patrimonial, se efetivo, blá blá blá, ele diz que podem ser aplicadas isolado ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato, e aí cada inciso vai trazer certinho quais são aquelas sanções aplicadas, de acordo com o ato de improbidade que foi praticado. E aí a dúvida é, podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, não é isso? E aí o Joãozinho, que praticou ato de improbidade, ele pode ser condenado simplesmente ao ressarcimento integral do dano? E aí a resposta é não. Joãozinho praticou um ato de improbidade e as sanções podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, até aí ok. Mas se Joãozinho trouxe ali um dano efetivo, ele vai ter que ressarcir esse dano. E além de ressarcir o dano, ele vai ter que sofrer pelo menos uma das sanções que estão previstas lá nos incisos do artigo 12. Então, não é possível a condenação exclusiva à devolução dos valores. Por quê? Porque isso nem sequer é uma sanção em si. Né? Olha só o que a tese diz. Isso nem sequer é uma penalidade propriamente dita. Isso é uma consequência imediata e necessária do prejuízo. Isso aqui é o mínimo. Agora, fora isso, você vai ter que sofrer pelo menos uma das sanções que estão previstas lá no artigo 12, incisos 1, 2 ou 3, tá bom? E aí, meus amigos, eu trouxe ali no informativo escrito alguns detalhes, alguns aprofundamentos sobre a aplicação das sanções previstas lá no artigo 12. Então, por favor, não deixem de dar uma olhada, não deixem de aprofundar, porque isso aqui é importantíssimo, importantíssimo principalmente por conta das novidades lá da Lei 14.230. Então, muita coisa mudou. A Lei 8.429 foi virada ao avesso, digamos assim, pela Lei 14.230, e é muito importante ter em mente tudo aquilo que veio de novidade, porque realmente é importantíssimo. Então, meus queridos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Peço desculpas pela voz que ainda não está muito boa. Eu passei aí uma semana ausente das gravações, agora estou tirando aqui o atraso em relação a esses informativos que ainda estão com podcast pendente, mas eu ainda estou me recuperando de uma gripe que me deixou aí completamente impossibilitado de gravar durante a semana. Mas agora estamos de volta e aí vamos com tudo nos novos informativos. E meus amigos, mais uma vez finalizo com aquele convite de sempre para você que ainda não conhece o Clube da Lei. Não deixa de acessar o nosso site legislaçãointegrada.com.br. Tem lá o cadastro gratuito na nossa plataforma. Você pode conhecer as nossas leis, você pode conhecer o nosso método e com certeza você vai gostar muito dessa forma de estudar legislação e jurisprudência. Um estudo muito mais contextualizado e que com certeza vai ser um diferencial para que você consiga manter daqui para frente uma rotina bem sólida, bem correta de estudo de lei seca e de jurisprudência. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Aguardo vocês no próximo podcast.